Neste vídeo, você, concurseiro, vai ter um passo a passo específico sobre como estudar para concursos públicos, um passo a passo completo. Vou juntar todas as dicas que eu dou aqui no Esquemaria e tentar organizá-las certinho aqui nesse passo a passo. Vamos lá então, como estudar para concursos públicos? Eu sou a Carol Alvarenga, servidora no Tribunal de Contas da União e dona do esquemaria.com.br. Esse aqui é o canal do Esquemaria e a gente fala sobre aprendizagem e concursos públicos de uma forma bem legal. Vamos começar então a descobrir como estudar para concursos públicos. Vamos começar essa brincadeira, gente, pelo número 1, passo número 1 aqui, que é a dica de estudar para concursos públicos começando das questões. E estude a partir das questões. Eu sei que esse a partir aqui pareceu separado, junto, né? Mas ele é separado, tá? A partir das questões. Por que estudar a partir das questões? Se você pudesse, imagina só, se você pudesse ter a resposta para todas as suas dúvidas, você gostaria de ter essa resposta? É isso que acontece nos concursos públicos. Você vai ter resposta para todas as suas dúvidas, porque a gente estuda com um gabarito. Ao contrário de todas as outras áreas da nossa vida, nos concursos a gente vai ter isso aí, né? A gente vai ter o gabarito. Por isso as questões elas vão te dar as respostas para praticamente 90% da sua prova. E quase todas essas questões vão ser relacionadas a atos normativos. Exceto questões, por exemplo, de matemática ou português. Porque na maioria dos concursos públicos as questões vão ser respondidas pelos atos normativos. Na maioria das matérias de concursos públicos. Então a gente pega direito constitucional, direito civil, administração financeira orçamentária, até economia. Vem de vários atos normativos. Quando se trata de administração pública, a gente tem que procurar nas normas como é que as coisas funcionam mesmo. E para você estudar a partir das questões, eu recomendo essa tática aqui, ó. Tática dos feras. Que significa o seguinte, eu peguei essa tática lá dos concurseiros, dos melhores concurseiros da minha época de aprovação nos estudos para concursos públicos. Essa tática basicamente diz o seguinte, você tem um ato normativo inteiro para estudar, então você tem um monte de livro para estudar. Ao invés de ficar lendo o ato normativo todo, ao invés de ficar lendo o livro completamente, você vai olhar primeiro para as questões e vai procurar as respostas dessas questões lá na sua lei, lá no ato normativo. E a grande sacada é que você vai escrever, olha, essa parte aqui, que está sublinhada, já caiu em concursos públicos. Como é que você vai fazer isso? Digamos que aqui esteja o texto. Você vai sublinhar essa parte aqui que já caiu e você vai marcar ao lado assim a palavra CESP, por exemplo, que é o nome da banca. Pode ser Sesgran Rio, pode ser FCC, pode ser FGV, seja lá qual for o banco que você esteja estudando neste momento. Daí, depois que você aplicar isso aqui várias vezes, a várias questões, você vai ver que muitas partes dos seus livros, muitas partes lá do seu ato normativo vão estar cheios de anotações. E outras partes vão ter pouquíssimas anotações ou não vão ter nenhuma anotação. O que você acha? É melhor dar ênfase quando tiver mais anotações, quando tiver mais marcações de bancas de concursos públicos, ou você pode estudar tudo, sair na loucura e estudando as partes que não tem essas marcações? É bem melhor estudar profundamente as partes que têm as marcações. Essa é a grande tática dos feras. Segunda dica ou segundo passo, né? Saiba ler. Mas Carol, eu já sei ler. Você tá doida? Eu já sei ler, né? As pessoas são alfabetizadas quando elas começam a estudar para concurso público, geralmente, Carol. E eu sou uma dessas pessoas. Certo, mas você não aprendeu, eu aposto que você não aprendeu na sua escola a ler. A ler melhor, pelo menos. Você pode ter aprendido ali a chegar e reconhecer um texto. Mas você aprendeu a ler de modo que você goste da sua leitura? De modo que você compreenda a sua leitura? Então, você tem que aprender a ler, você tem que saber ler melhor. E para isso, é claro, você tem que ler mais e você tem que aplicar duas coisas. Leitura dinâmica
ou seja, aprender a ler mais rápido, e leitura espacial. Foi por isso que eu coloquei aqui esse doodlezinho, tá? Da leitura espacial. Você vai perceber que os atos normativos, os livros, as aulas em PDF, ou seja, tudo isso que você tem que ler para passar em algum concurso público, eles têm essas partes. Essas partes são os títulos, os subtítulos dentro dos capítulos. E a leitura espacial, ela diz o seguinte, olha, reconheça onde você está pisando. Se você pega um livro, vou até pegar aqui um livro para te mostrar melhor. Pronto, tá aqui. Se você pega um livro, você vai perceber que esse livro, não sei se vai dar para ver direito, né? Tem um sumário. Leia esse sumário. Ah, mas Carol, isso é perda de tempo. Não é, porque você está reconhecendo como é que o livro funciona. Do mesmo jeito, se você pegar uma lei, leia o sumário dessa lei. E, se possível, dê uma olhada na lei completamente ou no livro completamente. Eu posso vir aqui e ler assim, como encontrar as soluções. Segundo estágio da leitura analítica, isso aqui inclusive é um livro sobre como ler livros. E sim, eu já li esse livro sobre como ler livros também. Não é à toa que eu sei dessas coisas, né? Então você vai lá, olha todos os títulos, todos os subtítulos, dá uma olhada, dá uma lidinha em um ponto ou outro do texto antes realmente de partir para a leitura completa. Por quê? Porque na hora de você olhar um edital de concursos públicos, você vai poder falar, esse tema aqui, esse assunto, eu acho que estava lá naquele livro. E aí você vai e olha de novo, sumário, não tem problema. Mas isso serve para você reconhecer, ter reconhecimento de leitura, para você ler melhor. Por isso que eu falo, saiba ler. Ler não é pegar o livro e começar aqui da primeira página e começar o parágrafo todo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Não vai nessa ordem. O seu cérebro pede para você não ser linear, porque ele não é linear. Se você olhar para o seu cérebro, ele é todo, né, cheio de ondinhas, assim, de vínculos. É como a internet. Você está num texto, de repente você pode clicar em uma parte desse texto que vai te levar para outro texto. E a internet deu super certo justamente porque ela não é linear. Se você for olhar os textos da internet, os textos geralmente vão ser super bem divididos em títulos e subtítulos. E às vezes você lendo só os subtítulos, você compreende um texto todinho na internet. Por que você não faz isso também na leitura de livros, na leitura de artigos, na leitura de leis e na leitura de aulas em PDF? Faça isso também, antes de começar um assunto completo. Você vai olhar o livro todo, o assunto completo todo? Não. Vai de acordo com o que o seu edital pede. Vai de acordo com o que você tem que estudar realmente. Se o seu edital pediu atos normativos, atos administrativos, lá em direito administrativo, olha no seu livro de direito administrativo, olha na sua aula de direito administrativo, todas as partes destacadas e depois faça a leitura completa, reta, porque aí você vai conectar todos os pontos antes mesmo de ler o texto completamente. Tá combinado? Beleza. Terceiro passo que você pode dar para melhorar os seus estudos, saber como estudar para concursos públicos. O terceiro passo é aproveitar espaços em branco. A nossa mente, ela adora espaços em branco, tá? Adora. Se você é dessas pessoas que saem anotando tudo por aí, não deixam nenhum espacinho ali no seu caderno, se você é dessas pessoas que compram um vade-mecum enorme assim, gigantão, sai por aí com esse vade-mecum, você está deixando de estudar com os espaços em branco. E eu te digo uma coisa, as pessoas amam mesmo, de verdade, o nosso cérebro ama de verdade os espaços em branco, porque existe bagunça demais nesse mundo, você recebe um monte de informações, e aí você olha para uma página cheia completamente de texto, e vai ser mais e mais e mais, você vai ter a noção de mais e mais e mais informação do seu cérebro, você vai ficar louquíssimo. Então aqui, vamos trabalhar com esse espaço em branco que eu estou falando. Atos normativos. Procure fazer atos normativos que deixem um espaço em branco aqui ao lado. Se você quiser imprimir esses atos normativos, você vai lá, imprime. Mas aqui do lado, aqui nesse espaço em branco, você vai poder fazer as suas anotações. Às vezes é tão importante uma parte de um ato normativo que você pode fazer conexões com outra parte dele, nesse espaço que está aqui.
Para você fazer isso aqui é simples. Você vai até o Word, por exemplo, e coloca o seu texto todinho do lado esquerdo do Word. Deixa essa parte aqui toda em branco para depois você fazer as suas anotações, né? Salva depois isso aí em PDF e faça as suas anotações aqui nesse espaço em branco. Outra maneira de trabalhar com espaço em branco: transformar as partes mais importantes dos estudos em mapas mentais. Porque nos mapas mentais, ao invés de você olhar um texto todo linear assim, você vai olhar já a ideia principal no centro e as ideias secundárias ao redor. Trabalhando assim com espaço em branco aqui, aqui, aqui e aqui. Nesse caso. Então, trabalhe com espaço em branco a todo momento, no meio dos seus estudos. Esse aqui eu vou até levar um pouco para cima. Tá ruim de escrever, mas eu vou levar um pouco para cima aqui o papel. É o ponto número 4. E não saia do vídeo, porque lá pra cima a gente tem mais alguns pontos, tá bom? Não dá pra colocar tudo aqui na tela, mas daqui a pouco você vai ver que tem mais coisa. Passo número 4. O seu cérebro adora cor. Utilize cores no momento de estudar. Se você olhar aqui para essas figuras, por exemplo, cada figura vai te informar uma coisa. Por quê? Porque cada figura trabalha com a cor para ajudar o nosso cérebro a entender as coisas. Se você não está entendendo alguma coisa, vai lá, desenhe, pegue um papel e saia rascunhando. Se preciso, coloque cores para entender o seu conteúdo. Por exemplo, esse aqui é o famoso gráfico de Venn na matemática, né? E se você usa só preto, apesar de a informação já ser melhor do que um texto, né? Isso aqui significa que ele está nos conjuntos A e esse aqui está no conjunto B, mas não existe nada entre os conjuntos A e B, né? Lá na matemática. Aqui não, com as cores você já consegue perceber tudo, ó, de cara. Isso aqui está no A e no B, e esse aqui está no A e no B ao mesmo tempo. Esse aqui está em tudo, menos no A e no B. Esse aqui só está entre o A e o B, e esse aqui só está no B. Não está no A e não está no A e no B. Eu sei que pode ser loucura isso aqui agora para você, faz muito tempo que você não viu matemática, muito tempo que você não viu raciocínio lógico, você pode estar falando, não estou entendendo porra nenhuma. Mas o que importa, gente, é que vocês entendam isso aqui, ó, a importância de utilizar cores diferentes para destacar coisas diferentes no seu material de estudos. Sempre que possível, utilize cores diferentes. E aqui eu entro muito na mente do pessoal, principalmente do sexo masculino, que acha que isso aqui é besteira. Por quê? Porque os homens, ao longo da vida, são levados a crer que isso aqui é bobeira, isso aqui é bobagem. A gente tem que estudar lendo, estudar escrevendo. Só que grandes concurseiros homens que eu conheço, quando colocaram mapas mentais e cores nas vidas deles, transformaram os estudos em alguma coisa realmente muito melhor, muito mais poderosa. Então não deixa bobeira te levar por esse caminho reverso não, de estudar só lendo. Foque em estudar com mais opções poderosas para o seu cérebro. Os nossos cérebros sabem do que eles gostam, muito mais do que a gente. Então utilize cor e utilize mais espaço em branco nos seus estudos. Passo número 5, sobre como estudar para concursos públicos. Existe esse conceito em inglês que é sleep on it, que tipo, durma com isso, sobre isso. E ele significa mais ou menos assim, olha, você tem um problema aqui agora para resolver. Você não está conseguindo resolver esse problema, de jeito nenhum. Às vezes você está atrás de uma questão já há muito tempo, você passou 30 minutos nessa questão já e não rendeu nada. Você não conseguiu chegar até a solução dela. Ou então você está tentando compreender uma coisa, mas não vai, sabe, não pega no tranco. Você já viu várias vezes, repassou várias vezes o mesmo vídeo e não entendeu ainda, não compreendeu essa coisa. Durma em cima dessa coisa. O que isso significa? Ao invés de ficar batendo na mesma tecla no mesmo dia, você está perdendo ali o restante de tempo que você tem para estudos, deixa essa questão, deixa esse problema de lado e vá dormir. Não vá dormir depois, assim que você decidir deixar esse problema de lado. Durma. Você pode até fazer outras coisas nesse meio tempo aí, mas para de fazer isso aqui, para de mexer com esse problema,
Durma e no dia seguinte volte, tente pensar novamente sobre esse assunto. Muito provavelmente você vai chegar à sua solução com rapidez. Por isso, a dica que fica é essa. Ó, letra bonita, né? Durma com problemas não resolvidos. Não tem problema você deixar um problema para o dia seguinte. Sabe aquele lance? Não deixe para depois. Faça agora o que você tem que fazer. Sim, você tem que fazer as suas coisas agora. Mas se você está há muito tempo já, há muitos minutos, talvez até há horas, em cima de um problema que você não está conseguindo resolver, durma e deixe esse problema para amanhã. Mas volte a ele amanhã, você vai rapidinho resolver. Seu cérebro é meio doido mesmo, mas ele resolve as coisas desse jeito. O passo número 6, para como estudar melhor para concursos públicos, é o seguinte. Diversifique, bem. Não só leia na hora que você estiver estudando para concursos. Você pode também ver um vídeo, você pode também escutar alguma coisa sobre aquele assunto. Às vezes você tem que ler atos normativos, vai lá então, olha. Lê esses atos normativos, escutando esses atos normativos. Eu fiz isso muito, apesar de estudos auditivos, assim, eu não gosto muito deles, né? Essa história de ficar só ouvindo, eu não gosto muito. Mas às vezes eu tinha que ir até a faculdade e eu aproveitava para ficar escutando a Constituição, que é de graça, tem de graça na internet. Eu fui lá, baixei a minha Constituição e ficava escutando sempre, repetidamente. E isso me ajudou bastante, por exemplo, na hora de resolver questões de direito constitucional. Às vezes eu nem sabia direito o que estava falando ali, mas o texto era a cópia da Constituição. Ou então, não era a cópia da Constituição, eu falava, não, tem alguma coisa errada aqui nessa questão, eu posso marcar como errado. E eu geralmente acertava, porque eu utilizava isso aqui para ficar ouvindo a Constituição. Você pode diversificar usando mapas mentais. Então, você não precisa, em um assunto determinado, você não precisa só ler. Você pode diversificar, porque aí você vai revisar esse assunto enquanto você aprende melhor esse assunto. É muito bacana você fazer isso também. Então, o passo número 6 é sempre que você puder, sempre que você precisar também, os conteúdos têm que ser importantes, você vai lá e diversifica a sua forma de aprender. Às vezes você vai gostar de aprender algumas matérias só lendo, às vezes só ouvindo um vídeo, ou então às vezes fazendo várias coisas. Porque cada matéria é estudada de um jeito também. Então, diversifique seus estudos. Dica número 6, vamos baixar aqui para ver as últimas dicas. Passo número 7, para você ficar muito bem no momento de estudar para concursos públicos, você tem que revisar, você tem que repetir os seus estudos, tá? Não é só ficar nessa de, eu compreendi pela primeira vez, isso significa que eu vou acertar lá na hora da prova. Não, porque se você fizer isso, você vai dar chance para o seu cérebro esquecer o conteúdo. Então, se você olhou esse conteúdo aqui, se você fez mapas mentais sobre esse conteúdo, se você aplicou a tática do SFED sobre esse conteúdo, volte e revise. Faça mais questões. Se você errou questões, revise essas questões que você errou. Faça as questões de novo. Se você fez mapas mentais, dê uma olhada lá em cada um dos mapas mentais sobre esse assunto. E depois continue os seus estudos. Continuou seus estudos? Volte e revise mais uma vez. E mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque aí você vai chegar lá na hora da prova, você não vai errar a coisa que você já sabe. Revise. Tá bem? Ponto número 8. Exclua conteúdo que não vale para nada. Existe lá uma matéria enorme para você ver. E essa matéria é multiplicada por no mínimo 6 ou 7. Às vezes tem 8, 9, 10 matérias para você ver em um edital. Às vezes 15, 16, 18, dependendo do seu concurso. Se você for estudar tudo, cara, você não vai conseguir completar esse edital, não. Então vai ter uma partezinha lá dessa matéria que você vai poder excluir. Vai ter uma partezinha de outra matéria que você vai poder excluir. E se você não excluir, pelo menos, você pode fazer assim, ó. Em uma parte da matéria, você dá menos ênfase. Às vezes você só vê o vídeo sobre aquele assunto. Ou às vezes você só lê sobre aquele assunto. Só para não deixar passar batido, se você quer tanto pegar o assunto completo. Mas não faça
mapas mentais sobre tudo. Não diversifique tudo. Diversifique o que for mais importante. O que cair mais no seu concurso. Como é que você sabe o que cai mais e o que menos cai? Olha no site de questões. Os sites de questões, eles mostram lá, por assunto, as questões que mais caem e as questões que menos caem. Faça um filtro nesses sites que você vai descobrir quais são as questões que mais caem e quais as que menos caem. E você vai focar, você vai fazer mais diversificação dos seus estudos naquele conteúdo que mais cai. Faz sentido? Bem, esquemeros, isso aqui é um resumo total de um passo a passo que você pode utilizar para estudar para concursos públicos. Eu espero que isso tenha te ajudado. Isso aqui é um resumão do que você pode fazer. E, de qualquer maneira, eu estou aqui no Esquemaria sempre com dicas novas, ajudando mais as pessoas a aprenderem melhor. Às vezes com os resumos dos livros que eu leio, às vezes mostrando, aplicando na prática aqui um mapa mental. Então, inscreva-se nesse canal para você ter acesso a essas coisas sempre que essas coisas saírem. Sempre que tiver algum conteúdo novo muito bom aqui no canal do Esquemaria. Inscreva-se aí agora, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo!